Fala galera, começando mais um Pod Cristo. Meu nome é Guilherme Oliveira e hoje a gente vai entrevistar meu amigo Bruno. Glória a Deus. Guilherme, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado por fazer parte desse novo projeto, né? Intitulado Pod Cristo. Acredito que vai ser conversas edificantes, contraídas, conhecendo um pouco mais do pessoal da nossa terra, né? Não temos ainda recursos para chamar os grandes, então vamos começar pelos pequenos. Mas que Deus abençoe nessa caminhada, nesse projeto. Então, amigos, vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, YouTube, quero dizer Deus abençoe, sejam bem-vindos e Deus é fiel. O que a gente vai fazer hoje? Uma conversa legal, descontraída, vai ter testemunho. E primeiramente eu quero saber, Bruno, que como é tua trajetória no caminho do Senhor, como que começou, que idade que tu iniciou? Glória a Deus. O pessoal que me conhece com certeza já ouviu falar alguma vez sobre o meu testemunho, principalmente como eu trabalho hoje com jovens, várias vezes já compartilhei com o pessoal, acho que é bem interessante. Eu não nasci num lar cristão, então meus pais, né, tanto meu pai quanto minha mãe, não eram cristãos, eram desviados, né? Se desviaram ali na sua adolescência e mais ou menos de 5 para 6 anos eu recordo de ir a cultos com a minha avó, né? Avó Maria, e tanto na sede quanto nas capelas, recordo desse tempo. E também os meus primos, né, também ali pela parte do tio Ismael, da tia Nice, me convidaram uma vez para ir na escola bíblica dominical. Também com essa faixa etária de 6 anos. 6 anos? 6 anos. Novo. E foi a primeira vez que eu fui à escola bíblica, e eu lembro que eles me convidaram uma vez e depois não foram mais, e eu continuei indo na escola bíblica. Então foi ali, foi minha base, fui conhecendo a Jesus através das historinhas que as professoras contavam. E é um fato engraçado que eu lembro, depois de um tempo, Deus está na escola bíblica e a gente, quando é criança, não se veste muito bem. Então eu tava com uma cinta, mas uma monaia de uma cinta. Que sobrava um pedaço. E eu me lembro que um adolescente ali começou a me incomodar, puxando ali. E me deu o sentimento, eu não vou mais vir, eu vou ficar em casa, porque eu quero ir aqui pra ser incomodado, né? Mas foi algo que aconteceu naquele momento, depois continuei, não dei bola pra isso. Mas para ir resumindo e também não ficar tão longo a nossa conversa, depois disso, desde que eu fui a primeira vez, eu não parei. Então até certo ponto que ali pelos meus 9 anos mais ou menos, eu lembro que por algum motivo que eu não lembro exatamente, eu parei de ir na escola bíblica. Que idade tinha? Aí já tinha uns 9 anos, né? 9. Isso, 9 anos. E só que naquela época a escola bíblica era aos domingos pela manhã. Dominical? Isso, Não, dominical. Lembro. E sempre no horário que iniciar a escola bíblica, era às 9 horas, tocava o sino da igreja católica. E toda vez que tocava o sino, eu lembrava, opa, tem escola bíblica dominical. Tudo ajuda, né? E o Espírito Santo começou a me lembrar. E quando eu vi, fui de volta. Daí nós tínhamos ali no setor de número 2, tinha também um coralzinho, que eu lembro também, junto com a Adri, Giovanni, ali com a Márcia Bulelli também, que nos levava para os ensaios. E ali a gente foi criando, foi crescendo no conhecimento de Jesus. E ali pelos meus 11 anos, ou até menos, eu não lembro exatamente quando foi a data, mas eu ia juntamente com o vô Silas, que atendia Passo Real, que atendia Júlio Borges ali, ia junto, né, nos cultos lá. E no Passo Real
acredito que foi a primeira vez que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. 9 anos? Foi lá. Isso com 10 anos para 11, que foi o tempo também que eu fui batizado nas águas, em 2009. E também tem uma história engraçada também relacionada ao meu batismo, que a gente pode ir conversando mais para frente. Mas então ali eu recebi o Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo. E é legal a gente frisar que o batismo com o Espírito Santo, ele é um poder que Deus nos dá para cumprir uma missão. Certo. Então, sempre quando a gente recebe isso de Deus, Deus está nos direcionando para a missão e nos dando ferramenta para isso. Amém, é verdade. Né? Isso nos fortalece. Então, depois segui, né? E a gente participou de várias atividades na igreja, ainda adolescente, do grupo do teatro, né? O GDAP, que muitos conhecem. Fui porteiro, participei do grupo de evangelismo, dirigi culto. Então a gente participava de todas as atividades e isso nos ajudou a manter no caminho também, né? Porque quando a gente está ocupado, a gente não dá tempo da gente desviar, vamos dizer assim, não dá tempo de a gente desanimar, enfraquecer na fé, porque a gente está trabalhando para o Senhor, né? Mas foi um resumo mais ou menos, né? Então hoje nós estamos aí, né? Participando da coordenação da juventude aqui do Salto, e, enfim, servindo a obra de Deus. Mano, eu quero saber como que uma determinada situação, pode ser até na vida adulta, que chegou uma fase assim, que tu se sentiu limitado e buscou e orou e tu chegou numa conclusão que se não fosse o mover de Deus, as coisas não iam acontecer, não ia ganhar talvez, não ia passar por essa prova, uma prova, vamos dizer, né? O que tu tem como uma experiência forte assim, até para quem tá ali do outro lado, né? Tá ligado aí, tá nos acompanhando e até pode ser um testemunho forte, né, mano? Olha, Guilherme, partindo sobre milagres, provisão de Deus, o maior milagre que o ser humano pode ter é a salvação. Então, quando a gente entende que a salvação ela só vem a partir de Jesus e que as demais coisas ele nos acrescenta, então a gente crendo neste milagre, né, a salvação, a gente já tem a consciência que as demais provisões vão ser uma consequência desse caminhar com esse Deus tão misericordioso e milagroso. Mas eu acredito que o meu maior milagre é permanecer caminhando. Porque muitas vezes quando a gente começa na caminhada, a gente começa o primeiro amor, que a gente conhece, né? Nosso popular crentez, né? Sim, sim. O primeiro amor, e que é aquela paixão, que é aquela vontade de orar. O irmão fala qualquer coisa, a gente já glorifica a Deus. Chega na igreja, a primeira oração já é renovado. O hino da harpa tem um tom diferente. A gente já se renova, derrama as lágrimas. E eu falo muitas vezes sobre isso, que o primeiro amor ele não é aquele amor do começo simplesmente, né? O amor não deveria se esfriar com o tempo, porque o amor verdadeiro ele é um amor que cresce com o tempo, né? E nosso amor com Deus, nosso amor por Deus também deveria aumentar com o tempo. Então o maior milagre na minha vida foi entender que, por mais que às vezes em algum momento eu não sinta, um momento eu não veja, parecendo que Deus não está ali em alguma situação, em alguma prova, é olhar para a Bíblia e crer que aquilo que Deus falou vai se cumprir. Que se Ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele vai estar, por mais Amém. Que eu não veja, por mais que eu não sinta, por mais que eu me sinta sozinho, Ele está trabalhando. Está trabalhando. Até eu lembrei agora de uma passagem, Bruno,
que Deus falou que Abraão ia ser pai ainda na velhice, né? E a sua esposa Sara ainda riu. O Abraão com a idade já avançada e a Sara também. E ela riu, né? E daí, mas Deus já tinha falado. Então, o que eu entendo? Aquele que começou a boa obra na minha, na tua vida, na vida de você que está nos assistindo, é fiel para terminar. E Sara, mulher de Abraão, ainda foi mãe na velhice. Não é, Bruno? Ou seja, tudo passa, menos a minha palavra. A minha palavra permanece. E aí que eu faço esse encaixe para argumentar, né? Exatamente. Então a gente entender que esse processo ele é um milagre, né? Esse caminhar com Jesus e entender que há momentos que Deus no começo ele nos carrega no colo. O Senhor ele é como nos tá, a palavra também vai dizer, né, sobre o leito espiritual, né? Que quando a gente está começando na fé, Deus nos priva, nos protege de várias coisas, de palavras. Tem coisas que o novo convertido não ouve. Deus protege ele de ouvir. Tem coisas que o novo convertido não vê, que Deus protege a visão dele. Tem brigas, tem várias situações que no começo ele não vai observar. Então a gente está protegido, está alimentado, está sendo carregado. E a gente olha, a gente pode usar o exemplo do povo de Israel depois da escravidão, que está no deserto. Tem maná. A saída do Egito, né? Isso. Tem maná. Tem maná. As roupas não envelheciam. Sapato. De noite tinha uma coluna de fogo guiando o povo. É. Ou seja, proteção de Deus. Provisão de Deus. Só que não ia durar para sempre, porque eles estavam indo em direção à terra prometida. Por mais que pela desobediência eles caminharam muito mais, né, cerca de 40 anos, né, no deserto, se eu não estou equivocado, até chegar ali na terra prometida. E a partir que eles chegam na terra prometida, eles começam agora a plantar para ter comida. Agora eles teriam que produzir as roupas, porque as roupas não se renovavam mais. Ou seja, eles entraram nesse lugar de amadurecimento. Agora, filho, eu te carreguei até aqui, mas agora tu vai ter que conquistar a terra. Agora tu vai ter que guerrear. Agora tu vai ter que plantar. Agora tu vai ter que fazer, né? Vai ter que amadurecer. E daí o sentimento, poxa, Deus me abandonou agora. Mas não... É um processo de amadurecimento. Então, nesse processo, a gente daí muitas vezes não vai ser privado da luta, não vai ser privado de palavras, não vai ser privado de provações. E é interessante que a palavra vai dizer que Deus não nos dá tentações maiores do que nós podemos suportar. Está lá em 1 Coríntios 10, versículo agora não recordo, que diz que nós não tem tentações, agora provações sim. E a gente muitas vezes, às vezes ouve falar, né, que Deus não nos dá uma prova maior que nós podemos suportar. E muitas vezes Deus nos dá. Paulo é uma testemunha disso, que ele vai falar também que ele se sentia esmagado a ponto de desejar morrer ou achar que iria morrer por causa da provação. Ou seja, há um processo de Deus, o próprio Deus nos moendo. Para quê? Para nos levar para um nível mais profundo com Ele. Que, na verdade, esse negócio de esmagar, eu lembrei também das oliveiras, onde sai o azeite de oliva, né, certo? O azeite para unção, para ungir, né? E é esmagado. O processo para tirar a essência é na prensa, mano. Tirar o melhor. Tirar o melhor é na prensa. Porque ela bruta serve como alimento também. Mas o óleo, né? E o processo é doloroso. A lapidação a gente não entende,
né, mano? Exatamente. Mas somos um diamante na mão do Senhor. Bruto. E para ficar bonito tem que trabalhar ele. E é tirado lasca grande. Até ficar conforme o oleiro quer, né? Somos vasos, somos moldados. E não tá bom, ele vai amassar de novo. Guilherme, finalizando então a tua pergunta, né? É justamente isso. O maior milagre, a maior provisão, Deus, na minha vida pelo menos, né? Claro que a gente vai contar essa experiência também. A gente vai ter mais. Na minha vida, caminhada com Deus é justamente isso. É crer sem sentir. É crer sem ver. É obedecer aquilo que Deus já nos falou. Porque muitas vezes a gente quer mais de Deus, quer mais promessa de Deus, e que Deus fale conosco novamente. Só que enquanto nós não obedecemos aquilo que Ele já falou, Ele não vai dar coisa nova. É verdade. Até no colégio, veja só, a gente aprende o ABC. E depois de grande, obedecer. É verdade, né? Outro exemplo, Jesus falava por parábolas, né? Exato. Eu vou falar parafrasear aqui. Eu tenho um filho, vou dar um exemplo, né? Tem uma casa grande, enorme, tem um pátio para limpar, tem que cortar a grama, e eu vou dar uma saída, e quando eu voltar, eu quero a grama cortada, os lixos tirados, tudo bem organizado, né? E no final de semana o meu filho vai precisar sair, então eu vou ver se ele fez os deveres, se ele obedeceu. Eu vou lá conferir a grama do pátio, tá cortada, muito bem. Os lixos foi tirado, foi tudo bem organizado, então tá aqui. Tu quer sair, eu te dou um dinheiro, te dou o carro, tu com obediência e prudência também, né? Tá aqui, tu fez por merecer, então tá aqui a recompensa. Mas e se é o contrário? E se eu chego e ele não cortou a grama, não tirou os lixos, e ainda chega, opa, e me dá o carro, ou me dá um dinheiro que eu quero sair aí, quero ir no cinema, eu quero ir numa lanchonete, enfim. Eu vou dizer, eu te pedi as tuas obrigações e tu não fez, não obedeceu, eu não vou te dar. Porque não é assim que funciona, né? Então, o pai é Deus e nós somos os filhos, certo? Então tem que estar na obediência. Tem que obedecer. Uma vez era o ABC, agora é obedecer. Certo? Muito boa. Então, finalizando, é obediência. E agora eu queria saber um milagre assim financeiro. No financeiro que te chamou atenção num devido ponto da tua caminhada, como foi e como que foi? Quando nós olhamos para essa parte sobre finanças, é um assunto bem delicado, né? Porque o pessoal, de repente, que é simpatizante do Evangelho, ou quem sabe ainda não teve a sua fé suficiente para, por exemplo, ofertar ou dizimar na casa de Deus. Acho que é sempre uma questão, principalmente para a juventude, né? Porque quando a gente começa a trabalhar, né, quando a gente é jovem, a gente não recebe muito salário, né? Às vezes é um salário mínimo, né? Trabalha muito e ganha pouco. Então hoje eu vejo a dificuldade da juventude também é ser fiel no pouco, né? E parece que Deus, pelo menos na minha vida, Ele sempre trabalhou nessa questão de fé. Porque é muito fácil nós ofertarmos ou dizimarmos quando Deus está nos dando em dobro, né? Como muitos esperam, vou dar 100 para Deus me dar 200. E Deus sempre foi na contramão na minha vida, aplicando realmente, Bruno, tu tem que ofertar a mim, porque a minha palavra diz que você deve ofertar. Tu tem que dizimar, porque tu é grato. Então, eu sempre fui nisso de obedecer. Por mais que muitas vezes o que eu esperava era algo extraordinário da parte de Deus, sentido financeiro. Só que se Deus nos dá, Ele é Deus. Porque o mesmo Deus que dá a bênção,
é o mesmo Deus que dá a maldição. O mesmo Deus que deu a vida tem o direito de tirar a vida, porque foi ele que deu. Jó é um exemplo disso, né? Ele entendeu que o mesmo Deus que tinha dado a bênção era o Deus que tinha dado a doença, tinha dado tirado a riqueza dele, tirado os filhos, né? Então, entendendo isso, fica muito mais fácil, porque tu não fica naquela expectativa e nem barganhando com Deus a respeito da nossa oferta. Então, o que Deus trabalhou na minha vida é justamente isso, de independente de tudo, a gente obedecer a sua palavra e ofertar com alegria. Então, o meu coração é esse, de orar a Deus, dependente do valor que eu possa contribuir, com alegria, sabendo que o Senhor vai receber do fundo do meu coração. E graças a Deus, tendo esse princípio na nossa vida, tudo que acontece a gente vai dar glória a Deus. Sim. Então, uma promoção, graças a Deus, sempre em todos os serviços, trabalhos, empresas que eu trabalhei, eu sempre fui promovido, sempre consegui ter aumento de salário, e eu acredito sim que é devido à fidelidade nas ofertas, nos dízimos. E também, por exemplo, uma certa etapa da minha vida que eu estava trabalhando, o Senhor abriu uma porta de trabalhar ali pela internet por um período de tempo, pelo próprio YouTube. E nesse momento eu vi alguns milagres de Deus que eu nunca imaginei. E por mais que durou aí em torno de 9 meses, eu vi a mão de Deus dizendo: filho, é possível. Amém. Filho, é alcançável. Legal. Então parte disso de nós, né? Então na época ali, conseguia o valor, o dobro do que eu ganhava ali em poucas horas, né? Então foi uma provisão de Deus, e também Deus nos ensinando a quebrar os ídolos do nosso coração. Porque, Guilherme, a gente vai observar a palavra de Deus. Deus em nenhum momento considera Satanás como Deus. Em nenhum momento Deus considera os outros deuses como Deus. Mas a palavra vai dizer que não podemos adorar a dois senhores. Ou nós adoramos a Deus, ou nós adoramos a Mamon, o Deus do dinheiro. Então, o dinheiro é um Deus, se nós permitirmos na nossa vida. E ele pode destronar Deus no nosso coração. Então, isso é uma prova que nós precisamos dar a Deus através da generosidade. E o próprio Jesus ensinou sobre generosidade. Salomão também deixou escrito que o generoso prospera, né, mano? Exatamente. O generoso prospera. Salomão, um homem muito sábio nas escrituras, e ele revela ali que a gente só administra o dinheiro de Deus, né? Salomão ganhou o trono ainda criança, pegou o trono, o reino de seu pai Davi, mas estava defasado, estava com pouco gado para alimentar o povo mais ou menos um mês. E o que ele fez? Tudo que ele tinha, ele entregou na mão do Deus vivo. Fez os holocaustos, entregou. Deus se agradou tanto dele que falou para ele: me peça o que quiser, eu te darei. E ele apenas sabedoria, né? Mas com a sabedoria vem o discernimento, vem a administração, né? Vem o agir, vem o pensar, vem a oração, tudo em uma única palavra: sabedoria. Poderia muito bem pedir riquezas, pedir outros reinos, mas não ia ter a sabedoria para administrar, né? E o generoso prospera, que ajuda os outros. Os amigos de Salomão da volta, Bruno, eram todos bem de vida também. Todos que cercavam ele na volta, porque era um homem muito sábio e passava o conhecimento para os demais. Não ficava retido só para ele. Ele expandia. E até que se tornou o homem mais rico da Bíblia, né? Exatamente, todos os sentidos, né? Salomão, ele ao pedir sabedoria, com certeza também
observando o reino do seu pai, e acredito que Davi também em algum momento discipulou e mentorou Salomão, ele viu que ele precisaria mais do que riqueza, mais do que poder bélico, mais do que qualquer outra coisa, para levar o povo que não era dele, nem do seu pai Davi. O povo que era de Israel, que era o povo de Deus. Então ele tem esse temor no coração, dizendo: Senhor, esse seu povo é muito grande, né? Então o teu povo me dá sabedoria para poder, né, administrar de forma que glorificasse, né, o nome do Senhor. Tem um filme que era um gurizão, ele era humilde, até na infância dele ele tinha problema nas pernas, não conseguia caminhar. Acho que tu já deve ter visto. Forrest Gump é o nome. Pode ser, agora não recordo. Daí ele tinha problema nas pernas, não conseguia caminhar direito, nem correr, foi judiado ali. Mas lá ele ficou mais velho. Em determinado ponto da vida dele, ele conheceu um amigo no exército e esse amigo só falava de camarão, dia e noite. Comprar um barco, pescar camarão, e camarão pra cá, e camarão pra lá. E saíram do exército, compraram um barco e foram buscar os camarões. Largaram as redes, pegaram ali um sapato, uma tampinha de garrafa, não me lembro agora, e poucas coisas. Mas não desistiram, né? E daí... beleza. Não pegaram nada, daqui a pouco veio uma grande tempestade. Quase naufragaram. Chegaram de novo para ancorar, os barquinhos tudo quebrados que estavam ancorados. Só eles que estavam em alto mar sobreviveram. Então só eles tinham um barco para pescar camarão. Eles pegaram muito camarão. Ele ficou rico, o cara ficou milionário esses dias de hoje, né? E só que uma determinada parte do filme aparece uma igreja. Que ele ajuda a igreja no financeiro, né? Ele foi generoso. Ele foi generoso. Se tu prestar atenção. E quando ele foi generoso, superabundou ainda mais o negócio dele. E no final ele ia na casa de oração, né? Que é a igreja. Então o filme, no final ali, a gente entende que o generoso prospera, né, Bruno? O generoso prospera. E essa prosperidade que a gente está falando não se resume a dinheiro simplesmente, né? Eu acredito que a generosidade, melhor dizendo, a prosperidade bíblica, ela está ligado aos recursos necessários para o cumprimento da nossa missão que o próprio Deus nos entregou. Então, enquanto nós estivermos vivendo a nossa missão, estando na vontade de Deus, o Senhor vai nos patrocinar para cumprir a missão que Ele nos entregou. Então a gente vai ver, por exemplo, tudo aquilo que José passou, né? Eu ia falar todo o processo que José passou, né? Para chegar lá naquele cargo de governador, ter riqueza, ser o segundo mais poderoso ali no Egito, né? Só perdia para o próprio faraó que tinha dado esse cargo para ele. A gente vê que ele chegou lá não para poder ter uma vingança, ter um sabor de mel dos irmãos. Não chegou lá para agora vou aproveitar, vou comprar a melhor carruagem aqui, vou comer do melhor do palácio. Não, foi para quê? Para cumprir o propósito dele, que era ajudar a Israel, né? Para socorrer Israel. Então, para a nação, então sempre vai ser para os outros. Então isso nos ajuda a manter focado. Né? Não, na língua dos homens hoje não subiu para a cabeça dele, né? Não subiu. A soberba, o orgulho, a avareza não tomou conta do coração dele, nem a vingança, né, mano? Até porque o Senhor abate o soberbo, né? E também aconteceu com Davi. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Era vacinado contra a soberba, orgulho, avareza, ignorância. E era rápido em perdoar, em pedir perdão a Deus, né? Se arrepender. Isso. Então, para fechar com chave de ouro, eu quero que tu deixe o versículo de hoje do Pod Cristo, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo YouTube.
Hoje entrevistamos meu amigo Bruno. Ele falou um pouco da vida dele, deu testemunhos. E é isso, né, Bruno? É um início, né, Guilherme? Como diz, nós estamos aqui para experimentar, para fazer, né? Porque muitas vezes a gente espera que esteja tudo perfeito para começar e nunca começa, né? Então a gente está aqui para fazer e para que o nome do Senhor seja glorificado através desse projeto. Acredito que virão outros ainda melhores, né? Nesse sentido, né? Sim. Tem tantas pessoas, os irmãozinhos com tanto mais velhos, com tanta experiência, né? Para contar testemunhos, próprios pastores, enfim, cada um, né? Quando vê a Jana também, aí vem aí pra vocês falar um pouco do relacionamento de vocês. Enfim, eu sou grato a Deus por essa oportunidade e que possamos aí estar juntos para a glória de Deus. Então, você que está ligado no Pod Cristo, para elevo espiritual, qual versículo? O que tu tem aí preparado, Guilherme, para nós? Eu tenho um versículo na mente, que já decorei, né? A King James, a Isaías 43, versículo número 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém. Então, Bruno, muito obrigado por a visita. E você, muito obrigado que nos acompanha pelas redes sociais, pelo canal do YouTube. Se inscreva no canal, deixe seu joinha lá. E Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado, Deus abençoe.